Olá pessoal, tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de solo. Sim, o solo pode ter sim tipos diferentes. Essa aula sobre os tipos de solos vocês encontram no livro didático número 4, das páginas 8 até a página número 10. Então vamos lá. Vocês já repararam que em lugares diferentes o solo também pode ser diferente? É possível observar, por exemplo, o solo que nós observamos na praia é bem diferente do solo que nós observamos na cidade, não é? Então, sim, o solo muda. Muda em relação ao tamanho das partículas. Lembram das partículas de rocha? Elas podem ter tamanhos diferentes, tamanhos menores ou maiores. Também pode mudar em relação à cor. Isso sim é o fator mais fácil de ser observado, como por exemplo, solos mais claros, mais escuros e até mesmo coloridos. O solo também pode mudar em relação à quantidade de água, de ar e de matéria orgânica. Todos esses fatores juntos interferem na permeabilidade, na porosidade e também na fertilidade do solo. Então vamos começar entendendo o que é a permeabilidade. A permeabilidade nada mais é do que a capacidade da água passar pelo solo, ou seja, passar pelas partículas de rocha presentes no solo. Então, quanto mais permeável esse solo for, maior facilidade a água vai ter para passar e também vai passar para as camadas mais profundas do solo. Outro fator que interfere também é a porosidade, que é a quantidade de ar que vai estar entre as partículas do solo, ou seja, quanto mais ar estiver disponível entre as partículas de rocha, mais poroso será esse solo. Já a fertilidade está ligada à quantidade de matéria orgânica que está presente nesse solo, não é? Restos de animais e de vegetais fazem aí, por exemplo, a matéria orgânica que vai incorporar o solo, ou seja, essa matéria orgânica vai liberar ou vai devolver os nutrientes para o solo. E esses nutrientes vão ficar, então, disponíveis no solo para que as raízes das plantas possam absorvê-los aí e utilizar esses nutrientes, não é? Então, por exemplo, se você está querendo montar uma horta, plantar uma flor, um bonsai ou qualquer planta que seja, é uma excelente ideia você cobrir o solo com matéria orgânica. Pode ser, por exemplo, palha ou folhas secas. Por quê? Porque elas vão ajudar a tornar o solo mais fértil para o plantio, ou seja, vocês terão plantas mais saudáveis. Agora que nós já conhecemos as características do solo, fica mais fácil diferenciar os tipos de solo. Então, existem aí 3 tipos básicos de solos. Os solos podem ser arenosos, podem ser argilosos e podem ser umíferos. Os solos arenosos, como o próprio nome diz, são compostos principalmente por areia. Esses solos são mais permeáveis, ou seja, as partículas maiores permitem a facilidade da passagem da água. Também é um solo poroso, ou seja, tem bastante quantidade de ar entre as partículas, mas é um solo infértil, ou seja, é um solo pobre em matéria orgânica. Então, o solo arenoso, ele é permeável, ele é poroso, mas ele é pouco fértil, tudo bem? Já o solo argiloso tem bastante argila também, como seu próprio nome diz, que diferente da areia, a argila não permite a passagem de muita água, ou seja, o solo argiloso não é um solo muito permeável, é um solo pouco permeável, ou seja, a água tem dificuldade para passar pelas partículas de solo. O solo argiloso também é um solo pouco poroso, ou seja, nós temos pouco ar neste solo. Já o solo umífero, por sua vez, apresenta uma grande quantidade de humus, que na verdade é matéria orgânica, tudo bem? O solo umífero é um solo muito fértil e tem capacidade de gerar plantas muito saudáveis, exatamente por conta de ter grande quantidade de matéria orgânica. Também tem uma quantidade ideal de água e ar.
O humus é a matéria orgânica resultante dos restos de animais e plantas, né? E o humus de minhoca, que é muito conhecido, ele tem o quê? Fezes de minhoca, que é rico em humus, né? Ou seja, que é rico nos nutrientes que serão devolvidos ao solo, que é muito utilizado aí no plantio, porque as raízes podem reabsorver esses nutrientes do solo. Então, hortas e grandes plantações precisam de humus. Então, o solo humífero é aquele que tem a maior fertilidade, também é permeável e é poroso. Então, esses tipos de solo interferem em muitas coisas na nossa vida, além das plantações, que é o que nós falamos até agora, né? Por exemplo, no caso da construção civil, nas construções de casa, de prédios, apartamentos, grandes e pequenas construções, é preciso que o engenheiro analise o solo antes de fazer as construções, para saber se esse solo é adequado antes de iniciar essa construção. Por quê? Para não correr riscos de desabamentos, por exemplo. E isso está relacionado às propriedades do solo que nós acabamos de falar. Por exemplo, alagamentos estão relacionados a pouca permeabilidade do solo, por exemplo, né? E outras características várias que estão relacionadas ao solo, além do plantio. Agora que nós já conhecemos diferentes tipos de solo e sabemos identificar as suas propriedades, vamos às atividades. Let it go, make my body go. Make our bodies high.